Fala galera, vamos acompanhar a imprensa repercutindo a vitória do Corinthians. O Corinthians quebra uma sequência negativa na competição, no Campeonato Paulista e consegue sair da zona de rebaixamento. Agora a equipe que se complicou foi a Portuguesa, A Portuguesa vai ficando dentro da zona de rebaixamento, O Corinthians nesse momento chega na classificação geral na 12ª colocação com 6 pontos, Duas vitórias conquistadas só pelo time do Corinthians na competição, E agora o Corinthians busca, quem sabe, até uma classificação no grupo, A chance é grande, do Corinthians conseguir se classificar, porque o grupo do Corinthians é Bragantino, Inter de Limeira e Mirassol. Lembrando que essas equipes têm 10 pontos, Inter de Limeira e Mirassol. Bragantino é o líder com 11 pontos, mas o Corinthians pode buscar essa diferença de pontos e quem sabe ainda pegar essa segunda colocação e conseguir garantir a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Aquele bom técnico, mostrou isso no Cuiabá. Óbvio que não dá para a gente falar que o time foi transformado, já tem um impacto imediato, seria leviando a nossa parte, não seria correto. Mas já deu para ver algumas situações, a saída de 3, essa liberdade que ele tenta. Ele já mexeu na equipe, não é? Já mexeu. O plano de jogo inicial foi prejudicado até por conta da lesão do Pedro Raul, Sim. Ele tem que colocar o Rojas, característica completamente diferente. Mas eu acho que pode acontecer, até a pergunta do Marco Belo, sobre Yuri Alberto e também o Pedro Raul, essa situação do Yuri jogando mais aberto e o Pedro como 9. O Pita fazia isso muito no Cuiabá em algumas oportunidades, jogava mais aberto e o Davidson como 9. Uhum. E aí eu acho que isso pode até potencializar o Yuri Alberto, porque na minha visão o Yuri Alberto não é um centroavante. Ele não é um camisa 9, não é um cara para jogar de costas, de presença de área. Ele é o cara para fazer o gol naquela condição que ele recebeu a bola. Quando tem mais espaço, quando tem o campo aberto. Ô, Fábio, a gente vai falar bastante do Yuri Alberto, porque é um personagem também grande e importante do jogo. Mas já deu para notar, assim, essa confiança, essa leveza nos jogadores? Ou a gente está vendo isso porque agora, depois do jogo, porque o Corinthians venceu e esse é o ambiente? Bruno, a vitória ela vai trazer um ambiente mais leve para a sequência dos confrontos que o Corinthians tem pela frente. O Corinthians era um time, até o início da partida, que carregava um nervosismo natural. Uhum. Joga dentro de casa, tem o apoio do torcedor, mas a tabela mostra, Era o penúltimo colocado, figurando na zona de rebaixamento, desconfiança do torcedor. Então, assim, o que chama atenção nessas 48 horas, que o Antônio Oliveira fala sobre isso, que é o tempo que ele teve de trabalho, foi a inteligência de montar um time, uma escalação, em que você tira a pressão de alguns setores e personagens do Corinthians. Isso é importante, porque se mesmo que ele fala, o Caetano foi o lateral, tudo bem, ele foi o lateral, mas ele é zagueiro. Ele, quando precisa marcar, ele tem uma proteção. Quando o Corinthians precisa marcar hoje, teve uma proteção de 3 zagueiros, que é o Pedro Raul, o Félix Torres e o Caetano. Então, assim, se em algum momento ele avançou... Raul Gustavo. É o Raul Gustavo, perdão, o Raul Gustavo. Então, ele teve essa proteção dos zagueiros em um setor que era muito exposto nas mãos do Mano, por exemplo. O Corinthians dava muito espaço para o adversário, cedia muitas oportunidades, era um time nervoso também no sistema defensivo. Então, já tem uma mexidinha tática que fez bem para o Corinthians, Você olhar para trás, alguns jogadores, olhar para trás e ver que ali você tem uma sustentação defensiva. Com relação à movimentação do Yuri Alberto e o Pedro Raul, quando você coloca os dois atacantes, e aí olhando mais para o Yuri Alberto, você tira o peso de um jogador que não vem fazendo gols, que é cobrado como camisa 9 do time, que vive uma fase ruim. Então você coloca o Pedro Raul como figura principal e aí ele também carrega o peso, carregava, antes de até se machucar, em ser o cara ali de referência dentro da área, e deixou o Yuri Alberto com um pouco mais de movimentação e sem tanta essa responsabilidade de fazer o gol. Então, assim, ele vai ter um tempo de trabalho, que é facilitado pelo resultado positivo, mas ele tira uma pressão de alguns setores, de alguns jogadores que eram importantes. Quando ele fala da penalidade, o Michael ele foi homem de chamar essa responsabilidade, e era um jogador cobrado também, ele pega a bola e faz a cobrança. Mas ele, como treinador, ele podia olhar para um outro cara. Não, Michael, segura um pouco e eu deixo o Garro, um outro jogador que tem um pouco mais de tranquilidade e estabilidade. Então, assim, o pênalti do Michael, convertido, isso também traz uma confiança para ele. Então, é um início de trabalho, mas é um início de trabalho já diferente do que a gente vinha acompanhando do Corinthians. É um time um pouquinho mais compactado, que se mostrou em muitos momentos um pouco mais seguro. É lógico que o adversário, a Portuguesa, assim,
é um time de respeito, de tradição, mas a gente olha, né, nas características dos jogadores, né, nas peças, que é um time que, né, que vai ter dificuldade dentro do Campeonato Paulista, que não tem um calendário para o segundo semestre, enfim, cada um com as suas dificuldades e problemas. Mas com relação ao resultado, eu acho que traz tranquilidade e a gente pode pegar alguns fatores que foram positivos para essa vitória do Corinthians. É porque não foi uma vitória tranquila. Se não tivesse existido a competitividade que o Marra citou aqui, que o Antônio Oliveira falou também na entrevista, no segundo tempo especialmente, né, Marra? A Portuguesa, antes de sair o gol do Yuri Alberto, era um jogo equilibrado ali. Até fazer o gol e até acho também que assim, prejudica a Portuguesa ainda mais aquilo que a gente falava anteriormente, a ausência do Krigor, que começou bem. Ele cria uma jogada pelo lado esquerdo, ele ganha no 1 contra 1, ele chega na cara do Cássio, e aí o Cássio faz a defesa, depois o Félix Torres tira. Mas era um jogador perigoso. O Giovanni Augusto, em algum momento do jogo, ele conseguiu achar jogadas e passes e conexões com quem estava perto dele. Era um jogo difícil. É que, sim, o Campeonato Paulista é muito complicado. É um campeonato que está lotado de times na Série A, B, C, D. Entende? Assim, tem mais competitividade. Só que, assim, o Corinthians é bem superior à Portuguesa. É bem superior. Mas, antes de começar o jogo, a Portuguesa estava na frente do Corinthians. É verdade. Sim. E aí a pressão, a responsabilidade era toda essa do Corinthians. Sim, eu acho fazia as contas. Eu acho esse peso muito grande mesmo. Para os caras que estavam sentindo em campo, que são comprometidos, para diversos jogadores que são corintianos, que nasceram no clube. O Maicon, por exemplo, que sai e volta, mas que nasceu no clube. Claro. Então era muito pesado para esses caras. O Corinthians vence o jogo, tem um pouco mais de paz. E eu acho que tem um ponto que eu acho que a gente tem que prestar muita atenção. Que o Antônio Oliveira traz alguma leveza na entrevista. É aquilo que o Fábio está falando. É tenso, é complicado, é o Corinthians, foi só o primeiro jogo. Ele traz uma leveza. Diferentemente até na piadinha, né? Sorte, coincidência ou não, quando ele fala e nos faz lembrar do Vitor Pereira imediatamente. Sim. Eu acho que ele tem a possibilidade de transformar os dias tensos em dias durante um tempo mais calmos. E é isso que o Corinthians precisa. A situação do grupo é uma situação ainda muito difícil para a classificação. Mas quem falou de classificação até ontem? Ontem a gente estava falando de rebaixamento. Sim. E agora você já começa a pensar em classificação. E ele... Mas eu acho que é um treinador, Marinho, assim, pelo que a gente já acompanhou dele no Cuiabá, por exemplo, que a gente vai ver várias faces, né? A gente vai ver um treinador que hoje se portou muito bem, né? Que educação com a imprensa e tudo que foi questionado respondeu. E outra, né, Fábio? Ele só elogiou os jogadores dele. Exatamente. Mas talvez também... alguns nem merecessem elogios, mas o antigo treinador expunha algumas deficiências. E é o momento de de passar confiança para os atletas. Exatamente. Exato. Mas eu acho assim, um resultado negativo, isso com o tempo a gente vai perceber, é lógico que ele vai se posicionar, né? Um cara de personalidade. Na beira do gramado, né, capitão? Ele é meio explosivo. Né? Isso, assim, acho que vai criar uma conexão muito boa com o torcedor. Porque o torcedor corintiano, ele gosta disso, né? De ver o profissional trabalhando, de ver o profissional cobrando na beira do campo e colocando intensidade ali, né? Naquilo que ele pede. Isso também tem um reflexo para os jogadores, né? A gente tem uma referência aqui de outros treinadores que têm um posicionamento na beira do campo e isso tem uma movimentação também diferente dos jogadores. Então, assim, sabe é um início de trabalho, mais leve dessa história? Bom, claro que quando o Yuri Alberto recebe aquela bola ali para ele correr, dar 3, 4 toques e finalizar, fica todo mundo olhando. Vamos ver o que o Yuri Alberto vai fazer. No lance do gol? No lance do gol. Uma assistência do Maicon, né? Isso, assistência do Maicon. O Maicon faz um é gol, outro que tá leve. faz uma assistência. Mas eu acho que o cara que é o mais leve dessa história toda é o Ranieri. Ele é o melhor sim, tá em casa. É isso aí. Melhor jogador do Corinthians na temporada. Ele jogou bem hoje, não jogou? Está sempre jogando bem. Ele está sempre jogando bem. Mesmo nos momentos que o Corinthians estava muito mal coletivamente, ele individualmente se destacava. Sim, mas ele era o exposto. Ele é competição, né? Ele é competição. O nome dele é Ranieri e competição. E pro corintiano isso tá maravilhoso, não tá, Marra? Mas ele foi o primeiro a ser exposto quando o ambiente não tava legal. Na minha visão, de maneira desnecessária. E isso só vai transformando o ambiente em algo negativo. Fica pesado. Por isso que é importante você chegar com outra postura. Acho que foi inteligente e justo da parte do Antônio chegar dessa forma. O Ranieri teve que se adaptar como zagueiro em algumas oportunidades. Né? Um cara que é muito importante na marcação, né? Para dar o equilíbrio para o meio campo. Tem um bom passe ali para iniciar as jogadas. Acho que hoje foi bem novamente. E acho que não só ele. Eu gostei do jogo do Félix Torres. Talvez a melhor atuação dele com a camisa do Corinthians. Muito sério. Sério, dominante, ganhando ali, protegendo bem a área. E achei o Rodrigo Garro bem participativo no jogo. Sim.
não se omitindo, quando o Rojas também entrou bem no achei segundo que tempo. dos novos ele foi quem menos apareceu, não? Mas tecnicamente não teve tanto brilho assim, mas eu gostei da postura assim, de chamar mais o jogo. Eu acho que é um jogador que com o coletivo se ajustando com a confiança dele, é um gringo que está chegando no futebol brasileiro, e no Corinthians... Que ficou um mês parado? Exatamente. Ele tem tudo para ser um cara importante nesse meio campo aí do Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira é engraçado. Aquela hora que o Felipe Martins, que jogou com ele, inclusive, no Cuiabá, cai com cãibra, o primeiro que aparece na frente dele é o Caetano. Ele, ajuda ele ali, para ajudar a cãibra do adversário. Né? Mas isso é o quê? É a participação. Sim. Vamos jogar logo, vai, recupera logo. Ou tira ele de campo ou ajuda ele a recuperar logo. É isso, ele está louco para fazer dar certo. Sim. E acho que a gente estava falando do Ranieri, de como ele está mais leve, e acho que vai também um pouco em cima do que o Fábio estava falando, de você ter a formação também diferente. Ajuda. Quando tem os 3 zagueiros Exatamente. ali, você não tem que encaixar a todo momento como zagueiro, você não tem que se movimentar cobrir espaço dos outros. O Félix Torres, por exemplo, em outros jogos, ele estava muito exposto. Então, assim, ele é bom jogador de Copa do Mundo. Só que, às vezes, o cara tem que fazer a dele e a do companheiro. Então. E aí o Félix Torres também não é esse jogador zaço. Então, assim, ele fazendo a dele, ele vai conseguir cumprir aquilo que se é pedido. Mas se ele tiver que cobrir espaço dos companheiros, vai ter dificuldade. Então, era isso que eu via em jogos anteriores, assim. Hoje não aconteceu, porque ele fez a marcação do lado dele, ele cobriu ali as subidas do Fagner, ele teve o apoio de outros jogadores defensivos também. Aos pouquinhos o Corinthians deve se ajeitar. A gente vai voltar a falar mais do Corinthians, até porque eu sei que o Marra e o Donan querem ainda completar. Temos que falar. Galera, vitória do Corinthians, né? Na minha opinião, que eu já tinha dito antes, postura totalmente diferente, um treinador que deixa o ambiente mais leve, o cara que impulsiona a sua equipe, não fica expondo os seus atletas o tempo todo em coletiva, porque técnico, na minha opinião, que faz isso, ele quer tirar a responsabilidade dele, né? E o Mano Menezes, todo o tempo, ele tentou fazer isso, ele tirou a responsabilidade dele e transferiu para os atletas, como os atletas que não estavam fazendo certo e ele tá certo. Não tava, o trabalho dele estava muito ruim e foi uma péssima escolha, né? Desde a chegada dele eu falei, o Mano Menezes não era treinador para esse momento do Corinthians, não estava fazendo bom trabalho no Internacional e mesmo assim a diretoria passada, não foi essa diretoria, né? Foi a escolha da última diretoria do ano passado que fez essa contratação aí bizarra, né? Na minha opinião bizarra, porque bota uma multa de quase 20 milhões pelo um treinador, né, até maior do que treinador estrangeiro, nem a multa do Sampaoli era uma multa nesse valor de 20 milhões e parece que o Duílio ele queria mesmo ferrar o Augusto Melo ou o outro presidente que assumisse, né, o Corinthians, né, e foi o Augusto Melo que pegou o Corinthians e teve esse problema, né, uma multa gigantesca, teve que fazer um acordo com o Mano Menezes para poder liberar, porque enquanto você não fizer um acordo para pagar a multa ao treinador, você não consegue escrever um novo treinador. E o Corinthians conseguiu, né? Agora basta saber se vai conseguir pagar ou não o Mano Menezes ou se vai ser mais um na lista aí que vai ter dívidas com o Corinthians, né? E o Corinthians tem que buscar também contratações, porque até o momento ainda eu não vi nada demais, nenhuma contratação de peso, né? A diretoria falou que iria trazer vários nomes e tal, mas até o momento ainda não aconteceu, né? Foi só especulação sobre contratação de jogadores aí de grande porte, igual o Gabigol do Flamengo, e não trouxe o Gabigol, trouxe o Pedro Raul, que na minha opinião é do mesmo nível aí do Yuri Alberto, né? O Mateuzinho ainda está nessa negociação ainda, eu acredito que o Mateuzinho vai chegar para o Corinthians e pode até chegar para ser titular, para dar um ânimo a mais aí nessa lateral direita, já que o Fagner já não vem conseguindo apresentar um bom futebol há muito tempo nessa lateral do Corinthians e precisa de uma sombra, né? O Fagner, porque há muitos anos aí no Corinthians não chega um lateral para poder tirar a vaga do Fagner e hoje o Corinthians não foi um jogo com uma vitória com muita facilidade, mas conseguiu a vitória, conseguiu os gols, movimentação em campo totalmente diferente e na minha opinião o Antônio Oliveira tem tudo para dar certo nesse Corinthians, basta o Corinthians também se organizar também na parte interna, né, e conseguir também dar uma ferramenta boa de trabalho que é jogadores, né? Um treinador bom precisa de ferramenta e o Antônio Oliveira ele já mostrou que ele é um bom treinador, fez bom trabalho no Cuiabá,
né? Essas 2 temporadas aí foi boa, né? Então eu acho que o Corinthians, se der jogadores certos na mão dele, ele vai conseguir sim fazer um bom trabalho nesse time do Corinthians, que agora é um trabalho de recuperação, teve um início muito ruim, mas tende aí a melhorar. E falando em classificação, o Corinthians ainda tem tudo para poder se classificar. O próximo jogo, o Corinthians vai enfrentar a equipe do Botafogo, né? É jogo difícil, né? Contra o Botafogo, vai jogar em Ribeirão Preto, né? A equipe do Botafogo é muito forte jogando em casa, mas o Corinthians é favorito. E já o próximo jogo da 9ª rodada, o Corinthians vai ter mais um clássico. Vai enfrentar a equipe do Palmeiras, né, no estádio do Allianz Parque. Na minha opinião, vai ser jogo difícil também. É outro clássico aí pela frente. E se o Corinthians quiser se classificar para a próxima fase, vai ter que vencer esse jogo contra a equipe do Palmeiras. E depois ainda o Corinthians vai ter outra pedreira, que é a equipe da Ponte Preta. Para falar a verdade, o Corinthians não vai ter jogo fácil até essa final aí dessa fase aí de grupos do Campeonato Paulista. Então, o Corinthians precisa agora é só pensar em somar pontos para poder garantir a classificação. Nesse exato momento, a diferença de pontos do Corinthians para o Bragantino, que é líder, é 5 pontos. 5 pontos dá para poder tirar, né? Mas precisa também vencer. Só vencer esses 2 próximos jogos, eu acredito que o Corinthians, no mínimo, aí consegue ocupar essa segunda colocação do grupo, que está um grupo bastante disputado, né? Bragantino primeiro colocado com 11, Inter de Limeira com 10, Mirassol com 10 pontos também, o Corinthians com 6 pontos. Agora o Corinthians joga a Portuguesa na zona de rebaixamento.